Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Interlúdio: O Espírito do Êxtase, 2000 a 2012. Gomba Hill, Colorado. Na primeira vez que recebeu uma ligação interurbana da terra do Natal, Vic morava com o namorado em um trailer e a neve caía sobre o Colorado. Ela havia morado a vida inteira na Nova Inglaterra e achava que conhecia a neve, mas ali nas Rochosas não era a mesma coisa. As tempestades eram diferentes. Pensava nas nevascas das Rochosas como um clima azul. A neve caía rápida, forte, constante, e a luz tinha um quê de azul que dava a impressão de que Vic estava presa em um mundo secreto sob uma geleira, um lugar invernal onde era eternamente véspera de Natal. Vic saía de casa de mocassim, vestida com uma das imensas camisetas de lã, que ela podia usar como camisolas, e ficava parada na penumbra azul ouvindo a neve cair. Os flocos sibilavam nos galhos dos pinheiros feito estática, feito ruído branco. Sentia o cheiro gostoso dos pinheiros e da fumaça das lareiras, tentando entender por que cargas d'água tinha acabado com os peitos doloridos, desempregada, a mais de 3.000 quilômetros de casa. A melhor resposta em que conseguia pensar era que estava ali em uma missão de vingança. Tinha voltado ao Colorado após concluir o ensino médio na Averil High para cursar artes plásticas. Optou por essa faculdade porque a mãe era inteiramente contra o projeto e o pai se recusava a pagar a anuidade. Outras escolhas que sua mãe não suportava e das quais seu pai não queria ouvir falar: o fato de Vic fumar maconha, matar a aula para ir esquiar, ficar com meninas, ir morar com o delinquente gordo que a havia salvado de Charlie Manx, engravidar sem se dar o trabalho de casar. Linda sempre dissera que não teria qualquer envolvimento com um bebê nascido fora do matrimônio. Por isso Vic não a convidará para visitá-la depois do nascimento e, quando a mãe se ofereceu para ir, respondeu que achava melhor não. Nem mandar uma foto do bebê para o pai. Ainda se lembrava de como tinha sido bom encarar Luke Armode nos olhos, enquanto tomavam café em um lugar chiquezinho de Boulder, e dizer sem rodeios, em um tom agradável: então, acho que eu deveria dar para você para agradecer por ter salvado a minha vida, né? É o mínimo que eu posso fazer. Quer terminar seu café ou vamos nessa agora? Depois da primeira vez que transaram, Lu confessou que nunca tinha ido para a cama com nenhuma garota e seu rosto ficou muito vermelho, tanto por causa do esforço quanto por causa da vergonha. Um virgem de 20 e poucos anos. Quem disse que não restavam maravilhas no mundo? Às vezes Vic se ressentia de Louis não se contentar com o sexo. Ele também a amava. Tinha tanta vontade de conversar quanto de transar, talvez até mais. Queria dar-lhe presentes, queria que fizessem tatuagens juntos e fossem viajar. Às vezes ela se ressentia de si mesma por ter se tornado sua amiga. Parecia-lhe que seu plano inicial era ser mais forte, simplesmente trepar com ele uma ou duas vezes, mostrar-lhe que era uma garota que sabia dar valor a um cara, depois largá-lo e arrumar uma namorada de estilo alternativo que tivesse uma mecha rosa nos cabelos e piercings na língua. O problema era que ela gostava mais de meninos do que de meninas, e mais de Lu do que da maioria dos outros homens. Ele tinha um cheiro bom, movia-se devagar e era tão pouco irritadiço e tão fofinho quanto um personagem da turma do Ursinho Puff. Vic se irritava por gostar de tocá-lo e de se encostar nele. Seu próprio corpo vivia trabalhando contra ela para alcançar seus inconvenientes objetivos. Lu trabalhava em uma oficina mecânica, aberta com um pouco de dinheiro doado pelos pais, e os dois moravam no trailer nos fundos da loja, a mais ou menos 3 quilômetros de Gomba Hill e mais de 1.500 quilômetros de qualquer outro lugar. Vic não tinha carro e devia passar umas 60 horas por semana dentro de casa. O trailer fedia a fraldas encharcadas de xixi e peças mecânicas e a pia vivia lotada. Em retrospecto, Vic espantava-se por não ter enlouquecido antes, pelo fato de que a maioria das jovens mães não ficassem malucas. Quando seus peitos viravam 2 cantis e a trilha sonora da sua vida era um choro histérico e risadas ensandecidas, como alguém poderia esperar que você conservasse a razão? Vic tinha uma única válvula de escape ocasional. Sempre que nevava, deixava Wayne com Lu, pegava emprestado o reboque e dizia que ia à cidade tomar um café expresso e ler uma revista. Era uma história que ela inventava. Vic não queria dizer a verdade,
pois lhe parecia um assunto pessoal demais, talvez até vergonhoso. Então um dia aconteceu de todos eles estarem trancafiados juntos dentro do trailer. Wayne martelava um xilofone de brinquedo com uma colher, Lu fazia panquecas e a TV passava aos berros a porra do desenho Dora Aventureira. Vic saiu para fumar um cigarro no quintal. Estava azul lá fora, a neve caindo sibilante por entre as árvores, e depois de fumar o American Spirit até a guimba e queimar os dedos, ela teve certeza de que precisava dar uma volta na cidade. Pegou a chave do reboque emprestada com Lu, vestiu um moletom com capuz de um time de hóquei no gelo e foi até a oficina que, naquela manhã gelada de domingo, estava trancada. Lá dentro pairava um cheiro de metal e óleo derramado muito parecido com o de sangue. Wayne tinha esse cheiro o tempo todo e Vic o odiava. O menino, Bruce Wayne Carmody, que os avós paternos chamavam de Bruce, vide Wayne Lu de morcego, passava a maior parte do dia fazendo gugu dadá dentro do espaço seguro de um pneu de caminhão, que fazia às vezes de um cercadinho infantil. O pai de seu filho era um homem que só possuía 2 cuecas e tinha um coringa tatuado no quadril. Era bem difícil relembrar todas as coisas que a haviam conduzido àquele lugar rochoso, de neve interminável e falta de esperança. Ela não conseguia entender como tinha chegado até ali. Costumava ter muito talento para encontrar o lugar aonde queria ir. Na oficina, parou por um instante, com um pé apoiado no estribo do reboque. Lu tinha aceitado um trabalho para pintar a moto de um colega e acabará de passar uma demão de primer preto fosco no tanque de combustível. O tanque agora parecia uma arma, uma bomba. No chão ao lado da moto, havia uma folha de papel transfer com o desenho de uma caveira em chamas e as palavras hardcore escritas logo abaixo. Bastou-lhe uma olhadela no que Lu tinha feito para Vic saber que o serviço não ficaria bom. Curiosamente, algo na qualidade tosca do desenho, em suas falhas evidentes, a deixava quase doente de tanto amor por ele. Doente e culpada. Já naquele instante, uma parte de si sabia que um dia iria abandoná-lo. Sentia que Lu e Wayne mereciam algo melhor do que Vic e Missequin. A rodovia seguia em curvas fechadas por pouco mais de 3 quilômetros até Gumbarrel, onde havia cafés, lojas de velas e um spa que fazia tratamentos faciais com queijo cremoso. A menos da metade do percurso, Vic dobrou em uma estradinha secundária de terra batida que descia por entre os pinheiros e penetrava bem fundo na floresta da qual se extraía madeira. Acendeu os faróis e enterrou o pé no acelerador. Era a mesma sensação de se lançar de um penhasco, a mesma sensação de um suicídio. O imenso Ford foi varando a vegetação rasteira, batendo em raízes e se inclinando nos desníveis do chão. Ela dirigia a uma velocidade imprudente, derrapando nas curvas e atirando neve e pedras para os lados. Estava à procura de alguma coisa. Tinha os olhos pregados nos fachos dos faróis, que abriam no ar um buraco parecido com um corredor branco. A neve passava aos rodopios, como se ela atravessasse um túnel de estática. Vic sentia que a ponte do atalho estava próxima, à sua espera logo após os feixes de luz. Sentia que era uma questão de velocidade. Se ao menos conseguisse andar depressa o suficiente, poderia forçar a ponte a voltar a existir. Poderia saltar daquela estrada de madeireira para as velhas tábuas da ponte. Mas nunca se atrevia a acelerar o reboque até uma velocidade incontrolável e nunca conseguia chegar à ponte do atalho. Talvez se conseguisse de volta a bicicleta. Talvez se fosse verão. Talvez se ela não tivesse cometido a asneira de ter um filho. Agora estava fodida. Amava Wayne demais para acelerar ao máximo e sair voando pela escuridão. Antes pensava que o amor tivesse a ver com felicidade, mas na realidade as duas coisas não estavam nem remotamente relacionadas. O amor era mais próximo de uma necessidade, não muito diferente da necessidade de comer ou respirar. Quando Wayne adormecia, a bochecha quente encostada em seu seio nu e os lábios com o cheiro doce do leite saído de seu próprio corpo, ela sentia que era ela quem tinha acabado de se alimentar. Talvez não conseguisse materializar a ponte porque não havia mais nada a encontrar. Talvez já tivesse encontrado tudo que o mundo tinha a lhe oferecer. Pensar isso era quase desesperador. Ser mãe não era uma coisa boa. Vic queria criar um site, uma campanha de conscientização popular, uma newsletter para divulgar a seguinte informação. Se você é mulher e tiver um filho, perderá tudo e vai se tornar uma refém do amor, uma terrorista que só ficará satisfeita quando abrir mão de todo o seu futuro. A estrada terminava em um buraco cheio de cascalho, e foi lá que ela fez a volta. Como muitas vezes acontecia, retornou pela rodovia com dor de cabeça. Não, dor de cabeça, não, o olho esquerdo é que doía. Era um latejar brando e vagaroso. Voltou para a oficina cantando com Kurt Cobain. Ele entendia o gosto que tinha perder sua ponte mágica, o transporte que conduzia você até as coisas de que precisava. O gosto era do cano de uma arma, coincidentemente, o significado do nome de sua cidade, Gumbarrel. Vic estacionou na oficina e ficou sentada ao volante, no frio, vendo a própria respiração se condensar. Poderia ter permanecido ali para sempre se o telefone não tivesse tocado. O aparelho ficava na parede, bem ao lado da porta do escritório que Lu nunca usava. Era antigo o suficiente para ter um disco, igual ao telefone da casa sino de Charles Manx. Seu toque era agressivo, metálico. Vic franziu a testa. Aquele número e o da casa ficavam em uma linha separada.
O primeiro era comicamente apelidado de número profissional. Ninguém ligava para eles por ele. Ela saltou do banco do motorista suspenso mais de 1 metro acima do chão de concreto e atendeu ao terceiro toque. Karma dos carros Carmode. O aparelho estava tão frio que chegava a doer. A palma de sua mão formou um halo branco de condensação no plástico. Um sibilo ecoou na linha, como se a ligação estivesse vindo de muito longe. Ao fundo, Vic pôde ouvir um coro de Natal, o som de vozes melodiosas infantis. Estava um pouco cedo para isso. Ainda eram meados de novembro. Disse um menino do outro lado. Alô? Pois não. Meu nome é Brad. Brad M.C. Cowley. Estou ligando da terra do Natal. Ela reconheceu o nome, mas no início não conseguiu situá-lo. Brad, repetiu. Posso ajudar? De onde você disse que estava ligando? Da terra do Natal? Sua boba. Você sabe quem eu sou. Eu estava dentro do carro, na casa do Sr. Monks. Você lembra? A gente se divertiu. Ela sentiu o peito gelar. Foi difícil respirar. Ah, menino, vai se fuder, xingou. Vai se fuder com essa sua brincadeirinha perversa. Estou ligando porque a gente está ficando com fome aqui. Faz uma eternidade que não temos nada para comer. E de que adianta ter tantos dentes se não dá para usar? Se você ligar para cá de novo eu chamo a polícia. Seu maluco escroto, ameaçou Vic e bateu o telefone. Ela cobriu a boca com uma das mãos e emitiu um som que foi um misto de soluço e grito de raiva. Curvou o corpo e ficou tremendo dentro da oficina gelada. Quando conseguiu se controlar, endireitou-se, pegou o fone e ligou calmamente para a operadora. A senhora poderia me dar o número que acabou de ligar para o meu? Pediu. A ligação caiu. Quero retornar. Desse número em que a senhora está. Isso. A ligação caiu agora mesmo. Desculpe, tenho aqui o registro de uma ligação de 0800 na sexta-feira à tarde. Quer que eu ligue para esse número? Eu recebi uma ligação agorinha. Quero saber quem foi. Houve um silêncio antes de o atendente responder, um intervalo durante o qual Vi pôde ouvir as vozes de outros funcionários falando ao fundo. Sinto muito. Não tenho registro de nenhuma ligação para esse número desde sexta-feira. Obrigada, agradeceu Vic e desligou. Quando Lu a encontrou, ela estava sentada no chão abaixo do telefone, abraçando as próprias pernas. Já faz um tempo que você está sentada aqui, disse ele. Quer que eu traga um cobertor? Um tontão morto ou algo assim. O que é um tontão? É um bicho do Star Wars. É usado como um camelo, meio que parece uma cabra grande. Bom, não acho que faça diferença. O que o Wayne está fazendo? Ele pegou no sono. Está tudo bem com ele. E você? Está fazendo o que aqui? Lu olhou para a penumbra em volta como se pensasse que havia uma chance de ela não estar sozinha. Vic precisava lhe dizer alguma coisa, inventar uma explicação para estar sentada no chão de uma oficina fria e escura. Então meneou a cabeça em direção à moto da encomenda. Pensando na moto que você está arrumando. Lu a observou com os olhos estreitados, claramente sem acreditar. Mas por fim olhou para a moto e para o papel transfer no chão ao lado e comentou. Estou com medo de fazer cagada. Você acha que vai ficar bom? Não, acho que não. Desculpe. Ele a encarou, espantado. Sério. Vic abriu um sorriso débil e aqueceu. Lu suspirou fundo. Pode me dizer o que eu fiz de errado? Hardcore é uma palavra só, não duas. E o seu está parecendo um 8. Além disso, você tem que escrever espelhado. Quando colar o papel transfer para copiar o desenho, hardcore vai sair escrito ao contrário. Que merda. Cara, como eu sou imbecil. Lully lançou outro olhar esperançoso. Mas da caveira você gostou, certo? Sinceramente, ele encarou os próprios pés. Caramba, eu estava torcendo para Tony B me dar umas 50 pratas por uma pintura bem feita. Se você não tivesse me avisado, eu provavelmente teria que dar 50 pratas a ele por estragar a moto. Porque eu não sou bom em nada. Você é um bom pai. Não é como física quântica. Não, pensou Vic. É mais difícil. Quer que eu conserte? Perguntou ela. Você já pintou uma moto? Não. Ele assentiu. Bom, então tá. Se sair ruim, a gente diz que fui eu. Ninguém vai ficar surpreso. Mas, se você arrasar, a gente diz quem realmente pintou a moto. Talvez assim apareçam outros trabalhos. Ele deu mais uma boa olhada em Vic, avaliando-a. Tem certeza de que está tudo bem? Você não estava aqui tendo pensamentos sombrios. Estava? Não. Você às vezes não acha, sei lá, que talvez não devesse ter largado a terapia. Cara, você passou por muita coisa ruim. Talvez devesse falar sobre isso. Sobre ele. Acabei de falar, pensou Vic. Acabei de ter uma agradável conversa com a última criança que Charlie Monks raptou. Ele agora é algum tipo de vampiro. Está lá na terra do Natal e quer alguma coisa para comer. Acho que já conversei demais, afirmou ela, e segurou a mão de Lu quando ele a ofereceu. Talvez seja melhor agora eu só pintar. Sugar Creek, Pensilvânia.
No início do verão de 2001, Bing Partridge tomou conhecimento de que Charlie Manx estava muito doente. Bing tinha então 53 anos, e há 5 não colocava a máscara de gás. Ficou sabendo graças à matéria de um site acessado no grande computador preto da Dell que receberá de presente da Noche Far por 30 anos de serviço. Diariamente, procurava notícias do Colorado sobre o Sr. Manx, mas fazia muito tempo. Até ele descobrir que Charlie Stalent Manx III, idade indeterminada, assassino condenado, suspeito de raptar dezenas de crianças, fora transferido para a ala hospitalar do Presídio Federal de Inglewood por não ter sido possível acordá-lo. Manx foi examinado por Mark Sofer, renomado neurocirurgião de Denver, que descreveu sua condição como digna de entrar para os anais da medicina. O paciente parece padecer de uma espécie de progeria adulta ou de uma forma rara de síndrome de Werner. Em termos simples, ele começou a envelhecer muito depressa. Um mês para ele é como se fosse um ano. Um ano equivale a quase uma década. E ele já não era muito jovem, para começo de conversa. Segundo o médico, não há como afirmar se a doença de Manx poderia explicar parte do comportamento aberrante que o levou ao brutal assassinato do soldado Thomas Priest, em 1996. Ele também se negou a descrever o presente estado de Manx como um coma. Ele não se encaixa na definição estrita de coma. Sua atividade cerebral é intensa, como se estivesse sonhando. Só que ele não consegue mais acordar. O corpo está cansado demais. Ele não tem mais gasolina nenhuma no tanque. Bing já tinha pensado muitas vezes em escrever para o Sr. Manx dizendo que continuava fiel, que ainda o amava e amaria para sempre, que estaria ali para servi-lo até o dia da sua morte. Embora Bing talvez não fosse a luzinha mais brilhante da árvore de Natal, era inteligente o bastante para saber que o Sr. Manx ficaria furioso caso ele lhe escrevesse, e com razão. Uma carta de Bing com certeza faria homens de terno virem bater à sua porta, usando óculos escuros, com armas de fogo em coldres nas axilas. Bom dia. O senhor se importaria em responder a algumas perguntas. O que acharia se pegássemos uma pá e cavássemos um pouco por aí? Portanto, ele nunca havia escrito e agora era tarde demais. Só de pensar nisso ele se sentia mal. O Sr. Manx, por sua vez, tinha transmitido um recado uma vez, embora Bing não soubesse de que maneira. Um embrulho fora deixado em frente à sua porta, sem endereço do remetente, 2 dias depois de o Sr. Manx ser condenado à prisão perpétua em Inglewood. Dentro dele havia 2 placas de automóvel, nos 4A2 Kansas, e um pequeno cartão em papel verde marfim com um anjo de Natal desenhado na frente. Bing tinha guardado as placas no porão, onde também estava enterrado o resto de sua vida com Charlie Manx, os cilindros roubados de sevoflurano vazios, a pistola de seu pai e os restos das mulheres, as mães que Bing levará para casa depois das várias missões de salvamento com o Sr. Manx, 9 missões ao todo. Brad M.C. Cowley fora a 9ª criança que eles haviam salvado e sua mãe, Cynthia, a última puta com a qual Bing havia lidado no cômodo silencioso embaixo da casa. De certa forma, ela também fora salva antes de morrer. Bing lhe ensinara o que era o amor. Bing e o Sr. Manx planejavam salvar mais uma criança no verão de 1997. Dessa vez, Bing o acompanharia até a terra do Natal, para viver onde ninguém envelhecia e a infelicidade era contra a lei. Onde ele poderia andar em todos os brinquedos, tomar todo o chocolate quente que quisesse e abrir presentes de Natal todos os dias de manhã. Quando ele pensava na injustiça cósmica de tudo aquilo, o fato de o Sr. Manx ter sido levado embora justo antes de enfim poder abrir os portões da terra do Natal para Bing, sentia-se esmagado por dentro, como se a esperança fosse um vaso largado de uma altura bem grande. Crack. O pior de tudo, porém, não era perder o Sr. Manx ou a terra do Natal. O pior era perder o amor. Era perder as mamãezinhas. A senhora M.C. Cowley, última de todas, tinha sido a melhor. Eles tiveram longas conversas no porão. A senhora M.C. Cowley nua e bronzeada agarrada à lateral do corpo de Bing. Apesar dos 40 anos, seu corpo era bem definido, pois era técnica do time de vôlei feminino da escola. Sua pele irradiava calor e saúde. Ela afagou os pelos grisalhos do peito de Bing e disse que o amava mais do que amava os próprios pais e o filho, mais do que amava Jesus, filhotinhos de gato ou a luz do sol. Foi bom ouvi-la declarar: "Eu te amo, Bing Partridge. Eu te amo tanto que estou sendo consumida. Estou em chamas por dentro. Meu amor está me queimando viva." Seu hálito estava doce por causa do cheiro da fumaça de pão de mel. Cynthia era tão atlética que Bing precisava lhe aplicar uma dose de sua mistura aromatizada de sevoflurano a cada 3 horas. Ela o amava tanto que cortou os próprios pulsos quando ele lhe disse que os dois não podiam viver juntos. Os dois fizeram amor uma última vez enquanto ela sangrava, enquanto o banhava com seu sangue. "Está doendo?" perguntou ele. "Ah, Bing, seu bobo. Há dias estou sofrendo de amor. Uns cortezinhos feito estes não doem nada." Ela era tão linda, tinha tetas tão perfeitas, que ele não suportou jogar cal em cima de seu corpo até que ela começou a cheirar mal. Mesmo com moscas nos cabelos, ela era bonita, super bonita, na realidade. As moscas varejeiras cintilavam feito pedras preciosas.
Bing tinha visitado o cemitério talvez com o Sr. Monks e sabia que, se Cynthia tivesse sido deixada em liberdade, teria matado o próprio filho em uma fúria movida a anabolizantes. Ali, porém, no seu cômodo silencioso, Bing havia lhe ensinado a gentileza, o amor e como chupar um pau. Portanto, ao menos a sua vida tivera um bom desfecho. Era a isso que tudo se resumia. No final das contas, pegar algo terrível e transformá-lo em algo bom. O Sr. Monks salvava as crianças e Bing salvava as mamãezinhas. Agora, porém, as mamãezinhas haviam acabado. O Sr. Monks tinha ido para a prisão e a máscara de gás de Bing pendia de um gancho atrás da porta dos fundos, de onde não saía desde 1996. Ele leu a matéria no jornal sobre o Sr. Monks ter pegado no sono, um sono profundo, interminável, um corajoso soldado acometido por um feitiço maquiavélico. Depois a imprimiu, dobrou e decidiu rezar um pouco. Em seu 53º ano de vida, Bing Partridge havia se tornado outra vez um homem que frequentava a igreja e voltará ao tabernáculo da nova fé na esperança de que Deus proporcionasse algum conforto a um de seus filhos mais solitários. Rezava para um dia escutar White Christmas tocando em frente à casa, afastar as cortinas de linho e ver o homem bom ao volante do espectro, com a janela abaixada, fitando-o. Venha, Bing. Vamos dar uma volta. O número 10 está à nossa espera. Vamos pegar mais uma criança e levar você para a terra do Natal. Deus sabe que você mereceu. Ele subiu o morro íngreme sob o calor sufocante da tarde de julho. As flores de papel alumínio em seu quintal, 29 ao todo, estavam totalmente imóveis e silenciosas. Ele as odiava. Também odiava o céu azul e a harmonia enlouquecedora das cigarras pulsando nas árvores. Arrastou-se morro acima com a reportagem em uma das mãos, doença rara submete assassino condenado, e o derradeiro bilhete do Sr. Monks na outra, guarde isto. Talvez eu demore um pouco. 9. Para falar com Deus sobre essas coisas. A igreja ficava no meio de um hectare de asfalto deformado, de cujas rachaduras brotava um mato esbranquiçado que chegava aos joelhos de Bing. Um pedaço de corrente grossa e um cadeado mantinham as portas da frente fechadas. Ninguém exceto Bing rezava ali há quase 15 anos. O tabernáculo um dia pertencera ao Senhor, mas agora era propriedade dos agiotas. Era o que dizia a folha de papel desbotada dentro de um plástico transparente pregado em uma das portas. As cigarras zumbiam loucamente na cabeça de Bing. Em um dos cantos do asfalto havia um grande cartaz, como os que se vê em frente a uma lanchonete ou estacionamento de carros usados, avisando as pessoas o hino que elas iriam cantar em determinado dia. Somente em Deus. Ele vive outra vez e o Senhor nunca dorme. Devoções estavam prometidas para as 13 horas. O cartaz anunciava os mesmos hinos desde o segundo mandato de Reagan. Alguns vitrais estavam quebrados por causa das pedras lançadas pelas crianças, mas Bing não entrava por eles. Junto a uma das laterais da igreja, meio escondido pelos álamos e sumagres empoeirados, havia um barracão. Debaixo de um capacho apodrecido diante da porta, ficava uma chave de latão brilhante. Ela abria o cadeado das portas inclinadas do porão nos fundos da igreja. Bing desceu, atravessou um recinto subterrâneo frio e avançou em meio a um cheiro de creosonto velho e livros mofados até chegar à grande nave da igreja. Bing sempre gostara daquela igreja, desde a época em que a frequentava com a mãe. Gostava de como o sol entrava pelas janelas de vitral de 6 metros de altura e enchia o recinto de cor e calor, de como as mamãezinhas se vestiam, com renda branca, sapatos de salto e alvas meias finas. Bing adorava meias brancas e adorava ouvir uma mulher cantar. Todas as mamãezinhas que tinham ficado com ele na casa do sono cantavam antes do descanso final. Porém, depois de o pastor fugir com todo o dinheiro da igreja e de o banco fechá-la, Bing descobriu que aquele lugar o perturbava. Não gostava da maneira como o campanário parecia se esticar em direção à sua casa no final do dia. Descobriu que, depois que começou a levar as mamãezinhas para a sua casa, que o Sr. Monks havia batizado de Casa do Sono, quase não conseguia mais suportar olhar para o alto do morro. A igreja assomava. A sombra do campanário era um dedo acusador que se estendia em costa abaixo e apontava para o quintal em frente à sua casa. Eis aqui um assassino. 9 mulheres mortas no seu porão. Bing tentava dizer a si mesmo que estava sendo bobo. Na verdade, ele e o Sr. Monks eram heróis. Faziam um trabalho verdadeiramente cristão. Se alguém escrevesse um livro sobre eles, seria preciso identificá-los como os mocinhos. Pouco importava que muitas das mães, mesmo depois de receberem a dose de sevoflurano, não confessassem seus planos de prostituir as filhas ou espancar os filhos, ou que muitas delas afirmassem nunca terem usado drogas, nem bebido além da conta ou ter ficha criminal. Essas coisas estavam no futuro, um futuro desgraçado que Bing e o Sr. Monks se esforçavam muito para evitar. Se ele um dia fosse preso, pois naturalmente nenhum homem da lei jamais iria entender a importância e a bondade intrínseca de sua vocação. Bing sentia que poderia falar com orgulho sobre o seu trabalho. Não sentia a menor vergonha de nenhuma das coisas que tinha feito ao lado do Sr. Monks. Mesmo assim, às vezes ainda achava difícil olhar para a igreja lá em cima. Enquanto subia os degraus do porão, consolou-se dizendo que estava sendo um bobo, que todos os homens eram bem-vindos na casa de Deus e que o Sr. Monks precisava das suas preces, agora mais do que nunca.
Bing nunca se sentirá tão sozinho ou desamparado. Algumas semanas antes, o Sr. Paladin tinha perguntado o que ele pretendia fazer depois que se aposentasse. Bing ficará chocado e perguntara por que deveria se aposentar, já que gostava do seu trabalho. O Sr. Paladin explicou que, após 40 anos, ele seria obrigado a se aposentar. Não havia escolha. Bing nunca havia pensado no assunto, pois imaginara que, àquela altura, fosse estar tomando chocolate quente na terra do Natal, abrindo presentes de manhã e entoando canções natalinas à noite. Nessa tarde, o imenso santuário vazio não o tranquilizou. Na verdade, muito pelo contrário, todos os bancos continuavam ali, embora não mais alinhados em fileiras arrumadas, mas empurrados para os dois lados, tortos como os dentes do Sr. Monks. O chão estava coberto de cacos de vidro e pedaços de gesso que estalavam sob seus pés. O lugar tinha um cheiro rançoso de amônia e urina de pássaro. Alguém tinha bebido lá dentro. As garrafas e latas de cerveja abandonadas coalhavam os bancos. Bing seguiu em frente e percorreu toda a extensão do recinto, assustando as andorinhas nas vigas do telhado. O barulho de suas asas batendo ecoou como o ruído de um mágico espalhando pelo ar as cartas de um baralho. A luz que entrava enviesada pelas janelas era fria e azul e a poeira rodopiava nos fachos como se a igreja fosse o interior de um globo de neve cujo conteúdo começasse a se assentar. Adolescentes ou sem teto, ele não sabia. Tinham feito um altar em um dos largos peitoris das janelas. Atrás de velas vermelhas deformadas que despontavam em meio a poças endurecidas de cera, havia várias fotos de Michael Stipe, do R.E.M., uma bicha magrela de cabelos e olhos claros. Em uma das fotos, alguém escrevera com batom cereja "Losing My Religion", em referência a uma das músicas da banda. Enquanto alguém perdia sua religião, Bing pensava que o rock não tinha produzido nada que valesse a pena escutar desde o disco Abbey Road. Pousou o cartão do Sr. Monks e a matéria do Denver Post no centro desse altar caseiro e acendeu umas 2 velas para o homem bom. Para liberar um espaço no chão, chutou pedaços de gesso caído e uma calcinha suja estampada com coraçõezinhos que parecia ser de uma criança de 10 anos. Ajoelhou-se e pigarreou. No imenso espaço cheio de ecos da igreja, o ruído pareceu um tiro de arma de fogo. Uma andorinha bateu asas e voou de uma viga para outra. Ele viu uma fileira de pombos inclinados para a frente de modo a encará-lo com seus olhos brilhantes e vermelhos. Observavam-no fascinados. Ele fechou os olhos, uniu as mãos e começou a falar com Deus, com a cabeça inclinada para trás. Oi, Deus. Aqui é o Bing, aquele burro velho. Ai, Deus. Ai, Deus, Deus, Deus. Por favor, ajude o Sr. Monks. O Sr. Monks está com uma doença do sono, uma doença grave, e eu não sei o que fazer. E se ele não melhorar e voltar para mim, eu nunca vou poder fazer minha viagem até a terra do Natal. Tentei o quanto pude fazer algo de bom da minha vida, salvar crianças e garantir que elas tivessem chocolate quente, brinquedos e essas coisas. Não foi fácil. Ninguém queria que nós a salvássemos. Mas mesmo quando as mamãezinhas gritavam e nos xingavam de nomes horríveis, mesmo quando as crianças choravam e molhavam as calças, eu continuava a amá-las. Amava aquelas crianças e as mamãezinhas, ainda que elas fossem mulheres más. E mais do que tudo eu amava o Sr. Monks. Tudo o que ele faz é para os outros poderem ser felizes. Isso não é a coisa mais bondosa que alguém pode fazer. Espalhar um pouco de felicidade por aí. Por favor, Deus, se nós tivermos feito algum bem, por favor me ajude, me dê um sinal, me diga o que fazer. Por favor, por favor, por favor, por... De repente, ele sentiu algo quente atingir sua bochecha e lhe veio um gosto salgado e amargo nos lábios. Bing retraiu-se. Era como se alguém tivesse gozado em cima dele. Passou a mão pela boca e olhou para os próprios dedos, agora cobertos com uma imundície verde esbranquiçada, uma papa líquida que escorria. Levou alguns instantes para identificar aquilo como cocô de pombo. Bing grunhiu 2 vezes. O gosto e a textura cremosa enchiam sua boca. Acumulada na palma de sua mão, a substância parecia catarro de doente. Seu gemido se transformou em um grito e ele se desequilibrou para trás, chutando o gesso e o vidro, e pousou a outra mão em cima de algo úmido e grudento, com a mesma textura macia de filme plástico. Olhou para baixo e constatou que havia colocado a mão sobre uma camisinha usada cheia de formigas. Levantou a mão, horrorizado, enojado, e a camisinha grudou em seus dedos. Bing sacudiu os dedos e ela voou e aterrissou sobre seus cabelos. Ele deu um grito agudo e pássaros saíram voando das vigas. Como assim? Gritou ele para a igreja vazia. Como assim? Eu vim aqui me ajoelhar. Vim aqui me ajoelhar. E o que o senhor faz? O quê? Ele segurou a camisinha e puxou, arrancando ao mesmo tempo um chumaço dos próprios cabelos finos e grisalhos. Quando é que seu cabelo havia ficado inteiramente grisalho? A poeira rodopiou na luz. Bing desceu o morro correndo desconjuntado, sentindo-se conspurcado e enjoado, enjoado e ultrajado. Passou cambaleando pelas flores de papel alumínio no quintal e fechou a porta atrás de si com força. Quem saiu da casa 20 minutos depois, com um frasco de fluido de isqueiro em cada mão, foi o homem da máscara de gás. Ele fechou com tábuas os buracos nos vitrais da igreja para os pássaros não poderem fugir.
Despejou um frasco quase inteiro nos bancos de madeira e nas pilhas de madeira quebrada e gesso espalhadas pelo chão, pequenas e perfeitas fogueiras. O outro frasco entornou em cima da imagem de Jesus pregado na cruz na abside da igreja. Ele parecia estar sentindo frio com sua pouca roupa. Então Bing acendeu um fósforo e o vestiu com uma túnica de fogo. De um mural pintado acima da imagem, Maria fitou com tristeza essa derradeira indignidade infligida a seu filho. Bing levou 2 dedos ao bico da máscara e soprou-lhe um beijo. Por uma chance de capturar a criança número 10 com o Sr. Manx, pensou Bing. Pouco lhe importava se tivesse de sedar e matar a mãezinha do próprio Cristo para pegar o pilantra. Além disso, não havia nada que o Espírito Santo tivesse feito na boceta da Virgem Maria que Bing não pudesse ter feito melhor se tivesse passado 3 dias sozinho com ela na casa do sono. Gomba Hill, Colorado. As crianças nunca ligavam quando ela estava pintando. Vic demorou meses para compreender isso de forma consciente, mas em algum nível de sua mente entendeu quase na hora. Quando não estava pintando, quando não tinha um trabalho criativo para ocupá-la, sentia uma apreensão física crescente, como se estivesse debaixo de um guindaste que sustentasse um piano. A qualquer momento os cabos poderiam se romper e todo aquele peso cair em cima dela com um estrondo fatal. Assim, acumulava todos os serviços que conseguia arrumar e passava 70 horas por semana na oficina, ouvindo Foreigner e pintando motos para homens racistas com ficha na polícia. Pintava labaredas, armas e mulheres nuas, granadas e bandeiras dos confederados ou nazistas, Jesus Cristo, tigres brancos, zumbis e mais mulheres nuas. Vic não se considerava uma artista. Pintar impedia os telefonemas da terra do Natal e pagava as fraldas. Todas as outras considerações tinham muito pouca importância. Às vezes, porém, os trabalhos rareavam. Às vezes parecia que ela já havia pintado todas as motos das Rochosas e nunca mais iria aparecer nenhum serviço. Quando isso acontecia, quando passava mais de uma semana ou 2 sem pintar, Vic se pegava esperando com apreensão, preparando-se. Então, um dia, o telefone tocava. Aconteceu em setembro, em uma terça-feira de manhã, 5 anos depois de Manx ser preso. Lu saíra antes de o sol raiar para rebocar um carro que caíra dentro de uma vala e a deixará sozinha com Wayne, que queria comer cachorro-quente no café da manhã. Todos esses anos tinham cheiro de cachorro-quente e cocô de criança. Wayne estava vendo TV e Vic espremia ketchup dentro de pães carecas vagabundos quando o telefone tocou. Ela encarou o aparelho. Como estava cedo, Vic já sabia quem era, porque fazia quase um mês que não pintava nada. Ela tocou o telefone. Estava frio. Wayne chamou. O menino ergueu os olhos, com o dedo na boca e baba escorrendo pela frente da camiseta dos X-Men. Wayne, você ouviu o telefone tocar? O menino a encarou com uma expressão vazia, sem entender por alguns instantes. Depois fez que não com a cabeça. O telefone tornou a soar. E agora? Você ouviu? Não ouviu o telefone tocar? Não, mãe, respondeu o menino sacudindo a cabeça para um lado e para o outro. Ele voltou a prestar atenção na TV. Vic pegou o fone. Uma criança falou. Não era Brad McCauley. Dessa vez se tratava de uma menina. Quando papai vai voltar para a terra do Natal? O que você fez com o papai? Você não existe, retrucou Vic. Ao fundo, pôde ouvir o coro natalino de crianças. Existo. Sim, replicou a menina. Uma nuvem branca de ar condensado escapou pelos furinhos do alto-falante do telefone. Nós somos tão reais quanto o que está acontecendo em Nova York hoje de manhã. Você deveria ver o que está acontecendo em Nova York. É demais. As pessoas estão pulando no céu. É demais. É divertido. Quase tão divertido quanto a terra do Natal. Você não existe, tornou a sussurrar Vic. Você contou mentiras sobre o papai. Foi má. Você é uma mãe má. Wayne deveria estar com a gente. Poderia passar o dia inteiro brincando com a gente. A gente poderia ensinar ele a brincar de tesoura no mendigo. Vic bateu com o fone no gancho. Levantou e tornou a bater. Wayne olhava para a mãe com olhos arregalados, alarmado. Ela lhe acenou com a mão. Não foi nada. E virou as costas, esforçando-se para não chorar, com a respiração descompassada. As salsichas de cachorro-quente tinham fervido e a água começou a espirrar da panela para cima da chama azul da boca do fogão. Vic ignorou-as. Sentou-se no chão da cozinha e cobriu os olhos com as mãos. Conter os soluços foi um esforço enorme. Ela não queria assustar Wayne. Mãe, chamou o menino, e ela ergueu os olhos, piscando. Aconteceu alguma coisa com Oscar. Oscar era como ele se referia à Vila Sésamo. Aconteceu alguma coisa e o Oscar foi embora. Vic enxugou os olhos, sorveu uma inspiração trêmula e desligou o fogo. Caminhou até a televisão com passos hesitantes. Vila Sésamo tinha sido interrompido para a transmissão de uma notícia urgente. Um grande jato havia se chocado com uma das torres do World Trade Center em Nova York. Uma fumaça preta se agitava em um céu muito azul. Algumas semanas depois, Vic abriu espaço num quartinho do tamanho de um armário, fez faxina e varreu.
Pôs um cavalete lá dentro e montou nele uma folha de cartolina. O que tá rolando aí? Quis saber Lu, espichando a cabeça pela porta um dia depois de ela arrumar tudo. Tive a ideia de fazer um livro ilustrado, respondeu ela. Já tinha feito um esboço da primeira página em lápis azul e estava quase pronta para começar a colorir. Lu espiou por cima de seu ombro. Está desenhando uma fábrica de motos? Perguntou ele. Quase isso. É uma fábrica de robôs. O herói é um robô chamado Máquina de Busca. Em cada página, ele precisa atravessar um labirinto e encontrar algum objeto importante. Baterias, planos secretos, essas coisas. Acho que o seu livro está me deixando com tesão. Que coisa mais incrível para Wayne. Ele vai amar. Vika sentiu. Não se importava em deixá-lo pensar que estava fazendo aquilo pelo filho. Mas ela própria não tinha ilusões. Fazia aquilo por si mesma. O livro ilustrado era melhor do que pintar Harleys. Era um trabalho constante, que ela podia fazer diariamente. Depois que Vi começou a desenhar Máquina de Busca, o telefone só tocava se uma financiadora entrava em contato. E quando ela vendeu o livro, as financiadoras também pararam de ligar. Bradford, Kentucky. Michelle Demeter tinha 12 anos na primeira vez que seu pai a deixou dirigir o Rolls-Royce Wright em 1938. Ela passava pelo Mato Alto nos primeiros dias do verão, com as janelas abaixadas e uma música de Natal tocando no rádio. Michelle cantava com uma voz estridente e feliz, desafinada e fora do ritmo, inventando quando não sabia a letra. O carro deslizava pelo mato como um tubarão negro rasgando um oceano encrespado de amarelos e verdes. Pássaros levantavam voo para sair de seu caminho, disparando em direção a um céu cor de limão. As rodas batiam e resvalavam em sulcos fora da vista. Sentado no banco do carona e cada vez mais bêbado, seu pai mexia no dial do rádio, com uma cerveja quente presa entre as pernas. As estações se sucediam, mas tudo o que se ouvia era ruído branco. A única rádio era instável, com uma chiadeira ao fundo, e tocava aquela maldita música de Natal. Quem toca essa merda em pleno mês de maio? Perguntou ele, e soltou um arroto enorme e grotesco. Michelle deu uma risadinha. Não havia como desligar nem abaixar o rádio. O botão do volume girava inutilmente, sem ajustar nada. Este carro é igual ao seu pai, disse Nathan, pegando outra cerveja no pacote a seus pés e abrindo-a. Uma ruína em comparação ao que era antigamente. Aquela era apenas mais uma de suas lenga-lengas. Seu pai não estava tão mal assim. Ele havia inventado algum tipo de válvula para a Boeing, e com o dinheiro, pudera comprar 120 hectares acima do rio Ohio. Eles estavam passeando por essas terras agora. O carro, por sua vez, de fato havia deixado os áureos tempos para trás. O carpete do chão já não existia, deixando à mostra o metal nu, que chacoalhava. Pelos buracos sob os pedais, Michelle podia ver o mato passar lá embaixo. O couro do painel estava descascando. Uma das portas traseiras era diferente das outras, sem pintura e coberta de ferrugem. Não havia vidro traseiro, apenas um buraco redondo. No lugar do banco de trás, destacava-se uma marca preta, dando a impressão de que alguém um dia tentará acender uma fogueira ali. A menina acionava a embreagem, o acelerador e o freio com perfeição, exatamente como o pai lhe ensinara. O banco do motorista estava puxado ao máximo para a frente e ela precisava sentar em um travesseiro para olhar pelo para-brisa por cima do painel alto. Um dia desses vou arrumar tempo para dar um jeito neste bicho, falou o pai. Vou arregaçar as mangas e trazer esta belezinha de volta à vida. Vai ser incrível restaurar o carro completamente para você poder ir com ele ao baile. Quando tiver idade para ir a bailes. É, boa ideia. Tem muito espaço para se pegar aí atrás, disse ela, esticando o pescoço para olhar por cima do ombro. Também seria um ótimo carro para levar você até o convento. Fique de olho na estrada, tá? Ele gesticulou com a latinha em direção aos aclives e declives do terreno, aos emaranhados de mato, arbustos e varas de ouro, sem qualquer estrada à vista em nenhuma direção. O único sinal de existência humana era um celeiro distante no retrovisor e os rastros dos jatos no céu. Michelle acionava os pedais, que chiavam e engasgavam. A única coisa que desagradava Michelle naquele carro era o adorno do capô, uma sinistra mulher prateada com os olhos cegos e uma roupa esvoaçante. Inclinada na direção da vegetação que a fustigava, ela sorria feito uma demente enquanto era flagelada. Essa dama devia ter sido encantadora, bonita, mas o sorriso em seu rosto estragava tudo. Parecia o esgar ensandecido de uma louca que acabou de empurrar o amante de um peitoril e está prestes a pular atrás dele rumo à eternidade. Ela é horrível, comentou Michelle, apontando o queixo para o capô. Parece uma mulher vampiro. O nome dela é Espírito do Êxtase. Ela é um clássico, um componente clássico de um carro clássico. Tem a ver com aquela droga, êxtase? Quis saber Michelle. Nossa, que viagem! Eles tomavam isso na época. Não, não é uma referência à droga e, sim, à diversão. Ela é um símbolo da diversão eterna. Eu a acho bonita, opinou ele,
embora na verdade achasse que ela parecia uma das vítimas do Coringa, uma rica senhora que morrera rindo. Estou indo de carro para a terra do Natal. Passei o dia inteiro no volante, cantou Michelle baixinho. Como o rádio era apenas um rugido de estática e chiadeira, ela podia cantar sem concorrência. Estou indo de carro para a terra do Natal. No trenó eu vou andar bastante. Que música é essa? Não conheço. É para lá que a gente está indo. Para a terra do Natal. Acabei de decidir. O céu experimentava uma gama de tons cítricos. Michelle se sentia totalmente em paz. Sentia que, se quisesse, poderia continuar a dirigir para sempre. Sua voz tinha um tom suave de animação e deleite. Quando o pai olhou para a filha, viu que ela estava com a testa coberta de suor e que seus olhos exibiam uma expressão distante. Fica lá, pai. Lá nas montanhas. Se a gente for sempre em frente, consegue chegar na terra do Natal hoje à noite. Nathan estreitou os olhos e espiou pelo para-brisa empoeirado. Uma grande cordilheira pálida se erguia a oeste, com picos nevados mais altos do que as rochosas, uma cordilheira que não estava lá pela manhã nem quando eles haviam começado aquele passeio, 20 minutos antes. Desviou os olhos depressa, piscou para clarear a visão, em seguida tornou a olhar, e a cordilheira se dissolveu em uma imensa massa de nuvens de tempestade que se adensava no horizonte oeste. Seu coração ainda continuou a dar pinotes por mais alguns segundos. Que pena que você tem dever de casa. Nada de terra do Natal para você, falou. Muito embora nenhum pai em lugar algum obrigasse uma filha de 12 anos a fazer dever de álgebra no sábado. Está na hora de voltar, meu amor. Papai tem coisas a fazer. Ele afundou no banco e tomou um gole de cerveja, mas tinha perdido a vontade de beber. Sentiu na têmpora esquerda a primeira pontada difusa da ressaca do dia seguinte. Judy Garland desejava tragicamente a todos um Feliz Natal na canção Have Yourself a Merry Little Christmas. E que porra será que o DJ tinha fumado para tocar aquilo em maio? Mas a música só durou até eles chegarem ao limite tomado pelo mato da sua propriedade e Michelle fazer a volta com dificuldade para apontar o espectro novamente em direção à sua casa. Enquanto o Rolls-Royce girava em semicírculo, o rádio parou de pegar por completo e passou a irradiar outra vez um ronco surdo de ruído branco, de estática enlouquecida. O ano era 2006 e Nathan Demeter tinha um carro velho para consertar, comprado em um leilão federal para ele poder brincar nas horas vagas. Um dia desses iria arrumar tempo para começar a mexer no automóvel de verdade. Um dia desses iria dar um novo brilho àquela belezinha. Nova York e todos os outros lugares. Eis o que se escreveu sobre o segundo livro da série Máquina de Busca na seção de livros infantis do The New York Times Book Review no dia 8 de julho de 2007, única vez em que um dos livros de Vic M.C. Quinn foi resenhado nessa publicação. Máquina de Busca, segunda marcha. Vic M.C. Quinn, 22 páginas. HarperCollins Children's Books, $16,95. Livro-jogo ilustrado, 6 a 12 anos. Se M.C. Escher fosse contratado para repaginar Onde está o Wally, o resultado poderia sair parecido com Máquina de Busca, a fascinante e merecidamente popular série da senhora M.C. Quinn. O personagem título é o herói, um alegre robô de aspecto infantil que parece uma cruza de C3PO com Harley Davidson, que persegue Mobile Strip, o louco, por uma série de construções estonteantes de tão impossíveis e por labirintos surrealistas. Um dos intrigantes quebra-cabeças só pode ser solucionado encostando um espelho no canto do livro. Outro enigma exige que a criança enrole a página até formar um tubo que vira uma ponte coberta mágica. No terceiro, a página deve ser rasgada e dobrada até criar uma moto de origami para que Máquina de Busca continue sua perseguição em velocidade máxima. Os jovens leitores que terminarem Máquina de Busca, segunda marcha, vão deparar com o mais terrível quebra-cabeça de todos. Quanto tempo falta para a próxima aventura? Presídio Federal de Inglewood, Colorado. A enfermeira Thornton entrou na unidade de cuidados prolongados pouco antes das 8, levando uma bolsa de sangue aquecida para Charlie Manx. Denver, Colorado. No primeiro sábado de outubro de 2009, Lu avisou a Vitória que iria pegar o menino e passar um tempo na casa da mãe. Por algum motivo, disse-lhe isso com um sussurro e a porta fechada, de modo que Wayne, na sala, não pudesse escutar a conversa. De tão nervoso, seu rosto redondo brilhava de suor. Ele umedeceu os lábios várias vezes enquanto falava. Os dois estavam juntos no quarto. Sentado na borda da cama, Lu fazia o colchão gemer e afundar quase até o chão. Era difícil para Vic se sentir à vontade ali. Ela não parava de olhar para o telefone sobre a mesinha de cabeceira, esperando que tocasse. Tinha tentado se livrar do aparelho alguns dias antes, desligar-o da tomada e o jogará dentro de uma gaveta, mas Lu acabará encontrando e tornará a ligá-lo. Lu ainda disse mais algumas coisas sobre como estava preocupado, como todo mundo estava preocupado. Ela não escutou tudo.
Toda sua atenção se voltava para o telefone, observando e esperando que tocasse. Ela sabia que iria tocar. Esperar era terrível. Sentiu raiva por Lu tê-la levado lá para dentro, por não poderem conversar lá fora no deck. Isso abalava sua fé nele. Era como conversar em um quarto com um morcego pendurado no teto. Mesmo que o animal estivesse dormindo, como seria possível pensar em outra coisa? Olhar para outra coisa? Se o telefone tocasse, ela o arrancaria da parede, levaria até o deck e atiraria longe. Ficou tentada a não esperar, a fazer isso logo e pronto. Ficou surpresa quando Lu sugeriu que ela também fosse visitar a mãe. A mãe de Vic morava lá no quinto dos infernos de Massachusetts e Lu sabia que as duas não se davam. A única coisa mais ridícula teria sido aconselhá-la a visitar o pai, com quem não falava havia anos. Eu preferiria ir presa do que ficar com a minha mãe. Caramba, Lu. Você sabe quantos telefones minha mãe tem em casa. Lu lhe lançou um olhar que conseguia ser ao mesmo tempo preocupado e exausto. Um olhar de rendição. Pensou Vic. Se você quiser conversar, sobre qualquer coisa, vou levar o celular, avisou ele. Ao ouvir isso, Vic riu, sem se dar o trabalho de lhe contar que na véspera havia desmontado e jogado fora seu celular. Ele a tomou nos braços e a apertou em seu abraço de urso. Era um homem gordo e insatisfeito por estar acima do peso, mas tinha um cheiro mais gostoso do que qualquer outro cara que Vic já tivesse conhecido. Seu peito recendia a cedo, óleo de motor e ar livre. Lu cheirava a responsabilidade. Por um instante, ela lembrou como era ser feliz. Preciso ir, disse ele por fim. Tenho que dirigir a beça. Ir para onde? Indagou ela, espantada. Ai, Vic, cara, você escutou o que eu disse? Com muita atenção, respondeu ela, e era verdade. Havia mesmo escutado com atenção. Só que não a ele. Estava esperando o telefone tocar. Depois de Louis e o menino irem embora, ela percorreu os cômodos da casa de tijolos clássica em Garfield Street comprada com o dinheiro ganho desenhando a série Máquina de Busca na época em que ainda desenhava, antes de as crianças da Terra do Natal recomeçarem a ligar todos os dias. Levou consigo uma tesoura e foi cortando os fios que conectavam cada telefone. Recolheu os aparelhos e os carregou até a cozinha. Colocou-os dentro do forno, na grade de cima, e girou o botão até a função grelha. Ora, aquilo tinha dado certo na última vez que ela tivera de enfrentar Charlie Manx. Não tinha. Enquanto o forno começava a esquentar, ela abriu as janelas e ligou o ventilador. Depois disso, ficou sentada na sala vendo televisão só de calcinha. Primeiro assistiu às notícias no Eadline News. Só que havia telefones demais tocando no estúdio da CNN e o ruído a perturbou. Ela zapeou para um desenho do Bob Esponja. Quando o telefone do Siri Cascudo soou, tornou a mudar de canal. Encontrou um programa de pesca esportiva. Aquilo lhe pareceu seguro o suficiente. Não havia telefones nesse tipo de programa. E a ação se passava no lago Winnipesaukeuk, onde ela costumava veranear na infância. Sempre gostara do aspecto que o lago adquiria logo após o amanhecer. Um liso espelho negro envolto na seda branca da névoa matinal. No início, ficou tomando uísque com gelo. Depois teve que passar a tomar puro, porque o cheiro na cozinha estava ruim demais para ir lá pegar gelo. Apesar do ventilador e das janelas abertas, a casa inteira fedia a plástico queimado. Vic estava vendo um dos pescadores se engalfinhar com uma truta quando um telefone começou a tocar em algum ponto próximo a seus pés. Baixou os olhos para os brinquedos espalhados pelo chão, uma coleção de robôs de Wayne, um R2-D2, um Dalek, é claro, 2 personagens da série Máquina de Busca. Um deles era estilo Transformers, preto, troncudo, com uma lente vermelha no lugar da cabeça. Ele estremeceu visivelmente ao tocar outra vez. Vic pegou o boneco, dobrou os braços e pernas e empurrou a cabeça para dentro do corpo. Uniu as duas metades do tronco e, de repente, se pegou olhando para um celular de brinquedo feito de plástico, que não era nada funcional, mas tornou a tocar. Ela pressionou o botão atender e o levou à orelha. Você é uma mentirosa de marca maior, disse Millicent Manx. E papai vai ficar zangado com você quando sair. Vai enfiar um garfo nos seus olhos e arrancar fora como se fossem 2 rolhas. Vic levou o brinquedo até a cozinha e abriu o forno. Uma fumaça preta venenosa jorrou para fora. Os telefones estavam carbonizados feito marshmallows caídos na fogueira de um acampamento. Ela jogou o transformer por cima da pilha de escória marrom derretida e tornou a bater o forno com força. O fedor estava tão forte que ela teve que sair de casa. Vestiu a jaqueta de motociclista de Lu, calçou as botas, pegou a bolsa e a garrafa de uísque e fechou a porta atrás de si na mesma hora que ouviu o alarme de incêndio começar a tocar. Já tinha descido um pouco a rua e dobrado a esquina quando se deu conta de que, além da jaqueta e das botas, só estava usando uma calcinha rosa desbotada, zanzando pela zona metropolitana de Denver às 2 da manhã naquele estado. Pelo menos se lembrará de levar o uísque. Pretendia voltar para casa e pôr um jeans, mas se perdeu tentando encontrar o caminho de volta, coisa que nunca havia acontecido antes, e acabou indo parar em uma rua bonita ocupada por prédios de tijolo de 3 andares. A noite estava perfumada com o cheiro do outono e o aroma metálico de asfalto recém-molhado. Como ela adorava o cheiro da estrada.
O asfalto quente e mole do auge do mês de julho, a terra batida com seu perfume de poeira e pólen em junho, as vias rurais pungentes com o aroma de folhas amassadas no sol em outubro, o odor de areia e sal da rodovia em fevereiro, tão parecido com o delta de um rio. Aquela hora da madrugada, Vic tinha a rua só para si, mas em determinado momento 3 homens passaram de Harley e diminuíram a velocidade para dar uma conferida nela. Só que não eram motoqueiros, eram 2 yuppies, de certo voltando para a casa de Fininho para as esposinhas depois de uma noitada entre amigos em alguma boate de striptease elegante. Pelas jaquetas de couro italianas, pelos jeans da Gap e pelas motos com ar de showroom percebeu que aqueles homens estavam mais acostumados a ir à pizzaria do que a levar uma vida brutal na estrada. Mesmo assim, eles se demoraram ao fitá-la. Vic ergueu sua garrafa de uísque e deu um assobio com a mão livre, e os 3 foram embora na mesma hora. Ela acabou em uma livraria, fechada, claro. Era uma pequena loja independente. Em uma das vitrines, estavam expostos vários livros seus. Ela dera uma palestra ali 1 ano antes. Na ocasião, vestia a calça. Apertou os olhos para enxergar dentro da livraria escura, chegando perto da vitrine para ver qual de seus livros eles estavam vendendo. Era o 4º livro. Ele já havia saído. Vic tinha a impressão de ainda estar trabalhando nele. Desequilibrou-se e acabou com a cara grudada no vidro e a bunda arrebitada. Ficou feliz que aquele livro tivesse sido publicado. Em alguns momentos pensara que não fosse terminá-lo. Quando iniciará as ilustrações dos livros, tinha parado de receber ligações da terra do Natal. Mas então, na metade do 3º livro, as estações de rádio que gostava de ouvir tinham começado a tocar músicas natalinas no meio do verão e os telefonemas haviam recomeçado. Vic tentará construir uma barreira protetora em torno de si, um fosso cheio de bourbon, mas a única coisa que conseguirá afogar ali fora o próprio trabalho. Estava a ponto de se afastar da vitrine quando o telefone dentro da livraria tocou. Pôde ver o aparelho se acender sobre a escrivaninha, bem lá no fundo da loja. No silêncio ventoso e quente da noite, pôde ouvi-lo muito bem e sabia que eram eles, Millie Monks, Brad M.C. Cowley e as outras crianças de Monks. Desculpe, não estou disponível para atender a sua ligação. Se quiser deixar recado, hoje não é o seu dia. Afastou-se da vitrine com um empurrão um pouco forte demais e cambaleou pela calçada. Seu pé resvalou na borda do meio-fio e ela caiu sentada com força no asfalto molhado. Doeu, mas não tanto quanto deveria. Ela não soube ao certo se o uísque a anestesiara ou se havia passado tanto tempo na dieta de Lucar Mod que agora tinha um enchimento extra lá atrás. Ficou preocupada de ter deixado a garrafa cair e quebrar, mas não, ela estava na sua mão, sã e salva. Deu um gole. A bebida tinha sabor de barril de carvalho e de uma deliciosa aniquilação. Vic se levantou com esforço e um telefone tocou dentro de outra loja, dessa vez um café às escuras. O aparelho da livraria continuava a tocar. Então, um 3º disparou em algum lugar no 1º andar de um prédio à sua direita. Depois um 4º e um 5º, nos apartamentos acima dela. De ambos os lados da rua, mais acima e mais abaixo na calçada. A noite foi dominada por um coro de telefones. Pareciam sapos na primavera. Uma harmonia alienígena de crocitos, pios, assobios. Pareciam sinos tocando na manhã de Natal. Vão embora, porra! Berrou ela, e atirou a garrafa no próprio reflexo em uma vitrine do outro lado da rua. O vidro temperado explodiu. Todos os telefones pararam de tocar ao mesmo tempo, como convidados de uma festa silenciados por um tiro. Meio segundo depois, um alarme de segurança disparou dentro da loja, um pé-pé eletrônico e uma luz prateada piscante, que destacou o contorno das mercadorias expostas na vitrine, bicicletas. Por um único instante, perfeito e suave, a noite congelou. A bicicleta na vitrine, é claro, era uma Harley, branca e sem ornamentos. Vic cambaleou. A sensação de estar sendo ameaçada desapareceu tão rapidamente quanto se alguém tivesse acionado um interruptor. Atravessou a rua até a loja de bicicletas. Enquanto fazia estalar os cacos de vidro espalhados pelo chão, já tinha bolado um plano. Iria roubar a bicicleta e sair da cidade pedalando até Dakota Ridge, adentrando os pinheiros e à noite, pedalaria até encontrar o atalho. A ponte a faria passar direto por cima dos muros do presídio até a enfermaria onde estava Charlie Monks. Seria uma visão e tanto, uma mulher de 31 anos só de calcinha pedalando uma bicicleta de 10 marchas pela unidade de cuidados prolongados às 2 da manhã. Imaginou-se deslizando pela escuridão entre os detentos adormecidos em suas camas. Iria direto até Monks, apoiaria o descanso da bicicleta no chão, arrancaria o travesseiro debaixo da cabeça dele e asfixiaria aquele assassino imundo. Isso acabaria para sempre com as ligações da terra do Natal. Ela sabia que acabaria. Vic esticou a mão pela vitrine quebrada, pegou a Harley e a levou até a rua. Ouviu o primeiro lamento distante de uma sirene, um som pungente de agonia que se propagava até bem longe na noite quente e úmida. Ficou surpresa. Fazia só 30 segundos que o alarme tinha disparado. Não imaginara que a polícia fosse reagir tão depressa. Mas a sirene que ela estava ouvindo não era da polícia, mas de um carro de bombeiros a caminho de sua própria casa. Porém, quando chegou lá, já não restava mais muita coisa a salvar.
As viaturas chegaram alguns minutos depois. Bradford, Kentucky. Ele deixou a parte mais difícil por último. Em maio de 2012, Nathan Demeter removeu o motor do Rolls-Royce com um guindaste de corrente e passou 2 dias remontando, limpando válvulas e substituindo os parafusos por peças encomendadas de uma loja especializada na Inglaterra. O motor tinha 4.257 cilindradas, com 6 cilindros em linha. Em cima de sua bancada de trabalho, parecia um imenso coração mecânico, e era mesmo, pensou. Muitas das invenções do homem eram uma metáfora do pau, a seriga, a espada, a caneta, a arma de fogo, mas o motor de combustão interna com certeza tinha sido imaginado por alguém com o coração humano em mente. Seria mais barato alugar uma limusine, comentou Michele. E você não precisaria sujar as mãos. Se você acha que eu tenho algum problema com sujar as mãos, passou os últimos 18 anos meio distraída. Imagino que tenha a ver com a sua ansiedade, disse ela. Quem é ansioso? Retrucou ele. Mas Michele apenas sorriu e lhe deu um beijo. Às vezes, depois de passar algumas horas mexendo no carro, ele se pegava deitado no banco dianteiro, com uma das pernas pendurada para fora da porta aberta e uma cerveja na mão, repassando na mente as mesmas cenas. As tardes em que eles iam passear pela Campina Oeste, com a filha ao volante e o mato fustigando as laterais do carro. Com apenas 16 anos, Michele havia passado de primeira no teste para tirar a carteira de motorista. Agora, aos 18, tinha seu próprio carro, um Jetta pequeno esportivo, e planejava ir com ele até Dartmouth depois de se formar. Pensar na filha sozinha na estrada, dormindo em hotéis vagabundos e sendo avaliada pelo atendente atrás do balcão ou pelos caminhoneiros no bar do hotel, deixava Nathan agitado e aguçava sua ansiedade. Michele gostava de lavar roupa e ele preferia assim, porque quando via a roupa debaixo dela na secadora, peças de renda coloridas da Victoria's Secret, começava a se preocupar com coisas como gravidez indesejada e doenças venéreas. Sobre carros conseguia conversar com a filha. Gostava de ensiná-la a manusear a alavanca de marchas, a manter o volante reto. Nessa hora, sentirá-se como Gregory Peck em O Sol é para Todos. Mas sobre homens ou sexo não sabia como conversar com Michele e ficava perturbado com a sensação de que, de toda forma, ela não precisava dos seus conselhos em relação a isso. Quem é ansioso? Perguntou certa noite a garagem vazia, e brindou com a própria sombra. 6 dias antes do baile, recolocou o motor do Rolls no lugar, fechou o capô e recuou alguns passos para admirar o próprio serviço, como um escultor estudando nu que um dia fora um bloco de mármore. Uma temporada de feridas nos dedos, olhos sob as unhas e ciscos de ferrugem nos olhos. Um tempo sagrado, tão importante para ele quanto a transcrição de um texto santo para o monge de um monastério. Dava para ver que ele tomara todo cuidado para que tudo saísse perfeito. A carroceria cor de ébano reluzia como um torpedo, como uma placa de vidro vulcânico polida. A porta traseira do lado do carona, antes enferrujada e diferente das outras, tinha sido substituída por uma original enviada por um colecionador de uma das ex-repúblicas soviéticas. Ele mandara reestofar o interior com pelica e trocar as bandejas e gavetas retráteis da traseira por componentes de nogueira novos feitos à mão por um carpinteiro da Nova Escócia. Era tudo original, inclusive o rádio a válvula, embora ele tivesse cogitado instalar um CD player e aparafusar um subwoofer no porta-malas. Acabará optando por não fazê-lo. Quando se tinha a Mona Lisa, não valia a pena pintar um boné de beisebol na cabeça dela com spray. Em uma tarde quente, tempestuosa e remota de verão, ele havia prometido à filha consertar o Rolls-Royce para sua festa de formatura, e ali estava o carro, enfim pronto, apenas uma semana antes do grande dia. Depois do baile, ele iria vendê-lo, inteiramente restaurado. O automóvel valia agora $250.000 no mercado de colecionadores. Nada mal para um carro que custava apenas $5.000 ao ser lançado. Nada mal mesmo, considerando que ele pagará apenas o dobro disso para comprá-lo em um leilão do FBI 10 anos antes. Quem você acha que era o antigo dono? Perguntou Michele certa vez, depois de o pai lhe contar sobre a origem do veículo. Algum traficante? Imagino. Nossa, espero que ninguém tenha sido assassinado aí dentro. O carro estava lindo, mas beleza só não bastava. Nathan não achava que Michele devesse dirigi-lo na estrada antes de ele próprio rodar uns 20 quilômetros para ver como o Rolls se comportava na velocidade máxima. Vamos lá. Belezinha, falou para o Rolls. Vamos acordar e ver do que você é capaz. Nathan se acomodou ao volante, bateu a porta e girou a chave na ignição. O motor ganhou vida com um tranco violento, uma explosão áspera de triunfo quase selvagem. Mas em seguida se estabilizou em um ronco baixo e elegante. O banco dianteiro de couro creme era mais confortável do que o colchão de viscoelástico da sua cama. Na época em que o Rolls fora montado, as coisas eram construídas como tanques, para durar. Teve certeza de que aquele carro viveria mais do que ele. E estava certo. Havia deixado o celular sob a bancada de trabalho e quis pegá-lo antes de sair com o automóvel,
pois não queria acabar ilhado em algum lugar caso Rose decidisse quebrar a biela ou alguma outra merda do gênero. Estendeu a mão para a maçaneta da porta e teve a primeira surpresa da tarde. O trinco baixou com um barulho tão alto que ele quase deu um grito. Nathan ficou tão espantado que ficou em dúvida se tinha visto mesmo aquilo acontecer. Mas então os trincos das outras portas também baixaram, um depois do outro, tlec, 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 como alguém disparando uma arma, e ele teve certeza de que não estava imaginando aquilo tudo. Wasque porra! Puxou o trinco da porta do motorista, mas ele permaneceu abaixado como se estivesse soldado. O carro estremeceu com a força do motor ligado e a fumaça do escapamento se acumulou junto aos estribos. Nathan se inclinou para a frente para desligar a ignição e teve a segunda surpresa do dia. A chave não girou. Ele a sacudiu para a frente e para trás. Depois fez força com o pulso, mas ela estava presa no lugar, totalmente virada, e não podia ser retirada. O rádio ligou sozinho e começou a tocar Jingle Bell Rock no volume máximo, tão alto que seus ouvidos doeram. Aquela música não deveria estar tocando na primavera. Quando Nathan ouviu aquilo, seu corpo inteiro se arrepiou, enregelado. Ele pressionou o botão desligar. Mas sua capacidade de se espantar estava se esgotando e ele não se surpreendeu com o fato de o rádio continuar soando. Pressionou vários botões para mudar de estação, mas, qualquer que fosse a frequência sintonizada, a música era sempre a mesma, Jingle Bell Rock. Agora podia ver a fumaça do escapamento deixando o ar enevoado. Podia sentir o gosto daquela fumaça, o fedor inebriante que o deixava tonto. Na música, Bob Elsie garantia que a hora em que os sinos tocavam era um ótimo momento para passear de trenó. Ele tinha que desligar aquela merda, precisava de silêncio, mas quando girou o botão do volume, a música não baixou, nada aconteceu. A névoa rodopiava em volta dos faróis. Sua inspiração seguinte foi uma lufada de veneno e provocou um acesso de tosse tão violento que pareceu estar arrancando o revestimento interno de sua garganta. Pensamentos chispavam como os cavalos de um carrossel cada vez mais veloz. Michelle só chegaria em casa dali a 1h30. Os vizinhos mais próximos estavam a mais de 1 quilômetro de distância. Não havia ninguém por perto para escutar seus gritos. O carro não desligava. Os trincos não colaboravam. Parecia algo digno de uma porra de filme de espionagem. Imaginou um assassino de aluguel operando o Rolls-Royce por controle remoto, mas isso era loucura. Ele próprio tinha desmontado e tornado a montar o automóvel e sabia não haver conexão alguma que permitisse a alguém controlar o motor, os trincos ou o rádio. Na mesma hora que esses pensamentos lhe ocorreram, ele tateou o painel em busca do controle remoto da porta da garagem. Se não deixasse entrar um pouco de ar, iria desmaiar dali a 1 ou 2 segundos. Por um instante de pânico, pensou: não está aqui. O controle não está aqui, mas então seus dedos o encontraram atrás da protuberância saltada da caixa do volante. Ele fechou a mão ao redor do controle, apontou para a porta da garagem e apertou o botão. A porta subiu matraqueando-o em direção ao teto. A alavanca de marcha se moveu sozinha para a posição de ré e o carro pulou para trás e para cima da porta, fazendo os pneus cantarem. Nathan gritou e agarrou o volante, não para controlar o automóvel, apenas para se segurar em alguma coisa. Os finos pneus de risca branca fizeram o cascalho se chocar contra o chassi. O Rose deu ré como o vagão de uma montanha-russa reversa enlouquecida e mergulhou no íngreme declive de 100 metros que ia da garagem à estrada lá embaixo. Nathan teve a impressão de gritar por todo o caminho, embora na realidade tenha parado muito antes de o carro chegar à metade da descida. O grito que escutou estava preso em sua própria cabeça. O espectro não diminuiu a velocidade ao se aproximar da estrada, mas acelerou e, se viesse alguém da esquerda ou da direita, teria sido atingido na lateral a quase 65 km por hora. Se não houvesse colisão, o Rose atravessaria a estrada toda até adentrar as árvores do outro lado, e Nathan calculou que fosse ser projetado pelo para-brisa com o impacto. Como todos os outros carros de sua época, o Spectro não tinha cinto de segurança, nem mesmo abdominal. A estrada estava vazia e, quando os pneus traseiros bateram no asfalto, o volante girou na mão de Nathan, tão depressa que ele sentiu as palmas queimarem e teve de soltar. O Spectro deu uma guinada de 90 graus para a direita e Nathan foi arremessado para cima da porta esquerda, batendo de cabeça na estrutura de metal. Durante algum tempo, não teve noção da gravidade de seus ferimentos. Esparramado no banco dianteiro, olhou para o teto e piscou. Pela janela do carona, pôde ver o céu de fim de tarde, um azul muito profundo, com nuvens cirros esgarçadas na atmosfera superior. Tocou um ponto sensível na testa e, ao retirar a mão, viu sangue na ponta dos dedos. Nesse mesmo instante, uma flauta começou a tocar os primeiros acordes da canção natalina The 12 Days of Christmas. O carro estava em movimento e havia passado as marchas sozinho até chegar à quinta. Nathan conhecia as estradas em volta de sua casa e sentiu que estavam avançando para o leste pela rodovia 1638 em direção à Dixie Highway. Dali a 1 minuto chegariam ao cruzamento e então, o que iria acontecer? Passariam direto, bateriam em um caminhão que estivesse indo para o norte e seriam estraçalhados. O pensamento atravessou sua cabeça como uma possibilidade, mas ele não conseguiu sentir qualquer urgência. Não achava que o carro estivesse em uma missão kamikaze.
Um pouco atordoado, havia aceitado que o espectro estava agindo por moto próprio. O Rolls-Royce tinha um objetivo e pretendia alcançá-lo. Nathan não era útil para ele e o carro talvez nem tivesse real consciência da sua presença, não mais do que um cachorro tem consciência do carrapato em seu pelo. Nathan se levantou apoiado em um dos cotovelos, titubeou, terminou de se sentar e se olhou no retrovisor. Estava usando uma máscara vermelha de sangue. Quando tocou a testa outra vez, pôde sentir um rasgo de 20 centímetros na curva superior do couro cabeludo. Tocou de leve com os dedos e sentiu o osso mais embaixo. O espectro começou a diminuir para a parada obrigatória no cruzamento com a Dixie. Nathan observou, fascinado, a alavanca de marchas passar da quarta para a terceira e depois para a segunda. Começou a gritar outra vez. Na sua frente havia uma perua parada no cruzamento. 3 crianças muito louras, de rostos rechonchudos e covinhas nas bochechas, estavam amontoadas no banco de trás. Todas se viraram para olhar o Rose. Ele bateu com as mãos espalmadas no para-brisa, deixando no vidro marcas vermelho ferrugem. Socorro! Gritou, sentindo o sangue morno escorrer pela testa até o rosto. Socorro, socorro, alguém me ajude, socorro. Inexplicavelmente, as crianças sorriram como se ele estivesse fazendo graça e acenaram com vigor. Nathan começou a gritar de forma incoerente. O barulho de uma vaca no matadouro, escorregando no sangue fumegante de suas antecessoras. Na primeira brecha do tráfego, a perua dobrou à direita. O espectro virou à esquerda e acelerou tão depressa que Nathan teve a impressão de que a mão invisível de alguém o empurrava de volta para o banco. Mesmo com as janelas fechadas, pôde sentir o cheiro puro da grama cortada no final da primavera, o aroma das churrasqueiras nos quintais das casas e o perfume das árvores cheias de brotos. O céu se avermelhou como se também estivesse sangrando. As nuvens pareciam tiras de folha de ouro presas no firmamento. Distraidamente, Nathan reparou que o espectro estava funcionando às mil maravilhas. O motor nunca havia soado tão bem, tão forte. Agora dava para dizer que a belezinha estava totalmente restaurada. Estava certo de que dormira sentado atrás do volante, mas não se lembrava de ter pegado no sono. Sabia apenas que, em algum momento antes de a noite cair por completo, havia fechado os olhos. Quando tornou a abri-los, o espectro avançava em disparada por um túnel de neve rodopiante, um túnel digno de uma noite de dezembro. O para-brisa exibia as marcas ensanguentadas de suas próprias mãos, mas através delas Nathan pôde ver redemoinhos de neve girarem rente ao asfalto de uma autoestrada de 2 pistas que não reconheceu. Novelos de neve rodopiavam como se fossem seda viva, como se fossem fantasmas. Pensou se poderiam ter seguido tanto para o norte que estava até caindo uma esdrúxula nevasca na primavera. Descartou a ideia como uma bobagem. Avaliou a noite fria e a estrada desconhecida e disse a si mesmo que estava sonhando, mas não conseguiu acreditar. A cabeça latejando, o rosto repuxado e grudento de sangue, as costas doloridas de tanto ficar sentado atrás do volante eram coerentes demais com o estado de vigília. O carro aderia à estrada como um tanque de guerra, sem derrapar, sem oscilar, sem diminuir a velocidade abaixo de 100 por hora. As canções de Natal seguiam tocando. All We Want for Christmas is You, Silver Bells, Joy to the World, It Came Upon a Midnight Clear. Às vezes Nathan tinha consciência da música, outras vezes, não. Não havia comerciais nem notícias, apenas coros religiosos dando graças ao Senhor e Eartha aqui prometendo que podia ser uma menina muito boazinha se Papai Noel trouxesse os seus pedidos de Natal. Ao fechar os olhos, ele visualizou o celular em cima da bancada de trabalho na garagem. Será que Michelle já fora procurá-lo lá dentro? Claro que sim. Teria feito isso assim que chegasse em casa e encontrasse a porta da garagem aberta e a garagem vazia. A essa altura, a filha já devia estar morrendo de preocupação e ele desejou ter o telefone consigo não para pedir ajuda. Achava que àquela altura ninguém mais poderia ajudá-lo. Mas só porque se sentiria melhor se pudesse ouvir a voz dela. Sua vontade era ligar e dizer que ainda queria que Michelle fosse à festa, que tentasse se divertir. Queria falar que não tinha medo de ela ser mulher. Se tiver alguma angústia, era do próprio envelhecimento e da solidão que poderia sentir sem ela, mas não achava que agora precisasse mais se preocupar com isso. Queria dizer que ela havia sido a melhor coisa em sua vida. Não lhe falará isso ultimamente, não o suficiente. Depois de 6 horas dentro do carro, já não sentia mais pânico, apenas uma espécie de assombro. Em algum nível, tinha passado a considerar aquela situação quase natural. Mais cedo ou mais tarde, um carro preto ia buscar todo mundo. Aparecia e arrancava a pessoa dos seus entes queridos para nunca mais voltar. Com um tom de voz alegre, Perry como avisou a Nathan que aquilo estava começando a ficar muito parecido com o Natal. Sério mesmo, Perry, indagou Nathan. Então, com uma voz rouca e falhada, começou a cantarolar, batucando no ritmo na porta do motorista. Cantou Bob Seger, sob o rock das antigas, do tipo que acolhe a alma. Foi cantando mais alto que pôde. Ao se calar, percebeu que o rádio havia parado de tocar. Bom, aquilo, sim, era um presente de Natal. O último que irei ganhar, pensou. Quando tornou a abrir os olhos,
Tinha o rosto pressionado no volante, o carro estava parado ainda ligado e a luz do lado de fora era tão forte que seus olhos doeram. Semicerrou as pálpebras. O mundo era um borrão azul vivo. Em nenhum momento da noite sua cabeça havia doído tanto quanto agora e ele pensou que fosse vomitar. Era um clarão de dor situado atrás de seus olhos que, ele não sabia como, tinha uma cor amarela. Toda aquela luz era insuportável, uma covardia. Ele piscou para afastar as lágrimas e o mundo se definiu e começou a entrar em foco. Um gordo de uniforme militar o observava pela janela do carona usando uma máscara verde mostarda antiga, da época da Segunda Guerra Mundial ou algo assim. Quem é você, porra? Perguntou Nathan. O homem parecia estar dando pulinhos sem sair do lugar. Nathan não conseguia ver seu rosto, mas ele parecia animado. O trinco da porta do carona subiu com um estalo alto e metálico. O gordo segurava algo em uma das mãos. Um cilindro. Parecia uma lata de aerossol. Estava escrito purificador de ar aroma pão de mel na lateral junto ao desenho antiquado de uma alegre mãe que tirava do forno um tabuleiro de bonecos de pão de mel. Onde é que eu estou? Indagou Nathan. Que porcaria de lugar é este? O homem da máscara de gás abriu a porta do carro para a perfumada manhã de primavera. Aqui é onde o senhor salta. Centro Médico St. Luke, Denver. Sempre que alguém interessante morria, Rick tirava uma foto com a pessoa. Houvera a âncora do noticiário local, uma moça bonita de 32 anos com lindíssimos cabelos louro-platinados e olhos azul claros, que havia se drogado e morrido sufocada no próprio vômito. Hicks entrará de fininho no necrotério à 1 da manhã, tirar a mulher do armário e a pusera sentada. Passará um braço à sua volta e se curvara para lamber seu mamilo enquanto segurava o celular para tirar uma foto. Porém, não chegará a encostar a língua, teria sido nojento. Depois vieram um astro do rock, ainda que de segunda grandeza. Fazia parte daquela banda que tocava o hit do filme do Stallone. O homem tinha definhado de câncer e agora parecia uma velha encarquilhada, com cabelos castanhos muito finos, cílios longos e uma boca larga, um pouco feminina. Hicks o tirou da gaveta e abaixou os dedos de uma das mãos do morto, deixando só o indicador e o mindinho levantados, no típico gesto roqueiro. Em seguida, fez o mesmo e tirou uma foto dos dois juntos. As pálpebras caídas do músico lhe davam um aspecto sonolento e blasé. Quem disse a Hicks que havia um serial killer famoso no necrotério foi Sasha, sua namorada, que era enfermeira da pediatria, 8 andares acima. Adorava as fotos dele com mortos famosos e era sempre a primeira pessoa que as recebia por e-mail. Sasha achava Hicks hilário e dizia que ele deveria participar de um programa humorístico. Hicks também gostava de Sasha. Ela tinha a chave do armário de remédios. Nas noites de sábado, sempre roubava algo legal para eles. Um pouco de oxicodona ou uma cocaína de pureza medicinal. Nos intervalos, os dois procuravam uma sala de parto vazia e ela rebolava para despir a parte de baixo do folgado uniforme de enfermeira e deitava na cama com os pés sob os estribos. Como Hicks nunca tinha ouvido falar no tal sujeito, Sasha usou o computador na sala de enfermagem para acessar uma notícia sobre ele. A foto da ficha policial já era bem ruim, um sujeito careca, de rosto estreito e uma boca cheia de dentes afiados e tortos. Os olhos encurvados eram brilhantes, redondos, com uma expressão estúpida. A legenda o identificava como Charles Talent Manx, confinado ao presídio federal mais de uma década antes por ter queimado vivo um pobre coitado na frente de umas 10 testemunhas. Esse cara não é de nada, comentou Hicks. Só matou uma pessoa. Ivan. Ele é pior do que John Wayne Gacy. Matou todo tipo de criança, todo tipo. Tinha uma casa só para isso. Pendurava anjinhos nas árvores, um para cada criança que matava. É incrível. É tipo um simbolismo do mal. Anjinhos de Natal. Eles chamavam a casa dele de Casa Sino. Entendeu? Você entendeu? Hicks? Não. Casa Sino soa mais ou menos como assassino. E também faz referência aos sinos do Natal. Entendeu agora? Não. Ele não compreendia o que o Natal tinha a ver com um cara feito Manx. A casa pegou fogo, mas os enfeites continuam lá, pendurados nas árvores, como um monumento comemorativo. Ela puxou o cadarço da roupa hospitalar. Serial killers me deixam cheia de tesão. Só consigo pensar em todas as coisas horríveis que eu faria para impedir que eles me matassem. Tira uma foto com ele e manda para mim. Me diz o que vai fazer comigo se eu não ficar pelada para você. Ele não viu motivo algum para discutir com esse tipo de lógica e, de toda forma, precisava fazer sua ronda. Além do mais, se o cara tinha mesmo matado várias pessoas, talvez valesse a pena tirar uma foto para acrescentar à sua coleção. Hicks já havia batido várias fotos engraçadas, mas achava que seria legal tirar uma com um serial killer para demonstrar seu lado mais sombrio, mais sério. No elevador, sozinho, sacou a arma para o próprio reflexo e ensaiou a ordem para Sasha. Ou você põe isso na boca ou então vai pôr na boca o meu pauzão. Estava indo tudo bem, até que o walkie-talkie disparou e seu tio vociferou. Ei, seu imbecil,
Se você continuar brincando com essa arma, quem sabe dá um tiro em si mesmo e a gente contrata alguém que faça direito à porra do trabalho. Hicks tinha se esquecido da câmera no elevador. Felizmente, não havia nenhum microfone escondido. Enfiou o ponto 38 de volta no coldre e abaixou a cabeça, torcendo para a aba do cap esconder seu rosto. Passou 10 segundos lutando contra a própria raiva e constrangimento. Em seguida apertou o botão falar no walkie-talkie com a intenção de xingá-lo, para calar de uma vez por todas a boca daquele velho babaca. Em vez disso, tudo que conseguiu dizer foi positivo, com uma voz miúda e esganiçada que ele odiou. Quem lhe arrumara aquele emprego de segurança fora seu tio Jim, que escondera o fato de Hicks ter largado a escola antes de completar o ensino médio e de ter sido preso por embriaguez pública. Fazia só 2 meses que ele trabalhava no hospital e já havia levado 2 advertências, uma por chegar atrasado, outra por não responder ao walkie-talkie. Na ocasião, ele estava na sala de parto. O tio já tinha dito que, se Hicks recebesse uma terceira advertência antes de ter completado 1 ano no emprego, eles teriam de mandá-lo embora. Jim tinha uma ficha imaculada, de certo porque tudo o que precisava fazer era ficar sentado na sala do segurança 6 horas por dia com um olho nos monitores e outro em um canal pornô. 30 anos para assistir TV por $14 a hora com todos os benefícios. Era esse o objetivo de Hicks. Mas se ele perdesse o emprego de segurança, se levasse outra advertência, talvez tivesse que voltar ao McDonald's. Isso seria bem ruim. Ao começar o trabalho no hospital, tinha aberto mão do glamouroso cargo no atendimento do drive-thru e detestava a ideia de começar de novo lá de baixo. Pior ainda, isso provavelmente seria o fim do namoro com Sasha, do acesso ao armário de remédios e de toda a farra que eles faziam nos estribos. Sasha gostava da farda de Hicks. Ele não achava que ela fosse admirar um uniforme de funcionário de lanchonete. Hicks chegou ao primeiro subsolo e saiu do elevador. Quando as portas se fecharam, virou-se, soprou um beijo molhado na direção delas, segurando as partes íntimas. Chupa minhas bolas, sua bicha gorda. Aposto que você iria gostar. Não havia muita coisa acontecendo no subsolo às 11h30 da noite. A cada 15 metros, um grupo de lâmpadas fluorescentes estava acesa. Era uma das novas medidas de austeridade do hospital. Àquela hora, só circulava uma ou outra pessoa vinda do estacionamento do outro lado da rua por um túnel subterrâneo. Era lá que Hicks tinha estacionado seu bem mais precioso, um Transa em preto com bancos listrados em preto e branco e faróis de neon azul instalados debaixo da carroceria que faziam o carro parecer um disco voador recém-saído do filme ET quando disparava pela rua. Se perdesse o emprego, teria que abrir mão daquilo também, pois não conseguiria pagar as prestações do carro fritando hambúrgueres. Sasha adorava dar para ele no Transa. Ela era louca por bichos e o estofado zebrado dos bancos fazia aflorar seu lado selvagem. Hicks pensou que o serial killer estaria no necrotério, mas acabou descobrindo que ele já se achava na sala de autópsia. Um dos médicos tinha começado a trabalhar no cadáver e o deixará lá para terminar no dia seguinte. Hicks acendeu as luzes acima das mesas, mas deixou o resto da sala às escuras. Fechou a cortina em frente à janelinha da porta. Não havia trinco, mas ele enfiou o calço debaixo da porta com a maior força possível para dificultar qualquer entrada. O legista que iniciará a inspeção de Charlie Monks tinha coberto o cadáver com um lençol antes de sair. O morto era o único na sala de autópsia naquela noite e sua maca estava posicionada logo abaixo de uma placa com os dizeres HC Locus Est e Mos Gaudet Succurrere Vitae. Um dia Hicks pesquisaria a expressão na internet para descobrir que raios aquilo significava. Ele baixou o lençol até os tornozelos de Monks para dar uma olhada. O peito fora cerrado, depois costurado de novo com um fio preto grosso. O corte tinha o formato de um Y e descia até o osso pélvico. O pinto de Charlie Monks era comprido e fino feito uma salsicha. Ele era terrivelmente dentuço e os dentes marrons e tortos pressionavam seu lábio inferior. De olhos abertos, parecia encarar Hicks com uma espécie de fascínio vazio. Hicks não gostou muito daquilo. Já vira o seu quinhão de presuntos, mas eles em geral tinham os olhos fechados ou com um aspecto leitoso, como se alguma coisa neles houvesse talhado, a própria vida, talvez. Mas aqueles ali pareciam brilhantes e alertas como os dos vivos. Exibiam uma curiosidade ávida, como os de uma ave de rapina. Não, Hicks não gostou nem um pouco daqueles olhos. No geral, contudo, Hicks não ficava nervoso por causa dos mortos. Tampouco tinha medo do escuro. Temia seu tio Jim que Sasha enfiasse um dedo no seu cu. Ela às vezes insistia que ele iria gostar. E sofria de pesadelos recorrentes nos quais estava no trabalho sem calça, vagando pelos corredores com o pau batendo nas coxas, e todo mundo se virava para olhar. Sua lista de medos e fobias parava por aí. Não sabia ao certo porque não tinham recolocado Monks dentro de sua gaveta, pois o serviço na cavidade torácica parecia terminado. Quando Hicks o pôs sentado, apoiando na parede e posicionando suas mãos compridas e magras no colo, viu uma linha pontilhada traçada com caneta Pilot dando a volta na parte de trás do crânio. Ah, sim. Ele havia lido na matéria de jornal pesquisada por Sasha que Monks passará mais de uma década oscilando entre vigília e coma. Então, naturalmente, os médicos iriam querer vasculhar o interior de sua cabeça. Além disso, quem não iria querer espiar o cérebro de um serial killer?
Com certeza havia algum artigo de medicina sobre o tema. As ferramentas de autópsia, serra, fórceps, cortador de costelas, martelo de osso, estavam arrumadas sobre uma bandeja de inox junto ao cadáver. No início, Hicks pensou em fazer Monk segurar o bisturi, que lhe pareceu bastante digno de um serial killer. Só que o utensílio era pequeno demais. Bastou olhar aquilo para saber que não ficaria bom em uma foto tirada com a câmera vagabunda do seu celular. Já o martelo de osso era outra história. Tratava-se de uma grande peça prateada com a cabeça em forma de tijolo, mas pontiaguda em uma das extremidades, e o fio posterior afiado como o de um cutelo. Na outra ponta do cabo havia um gancho que os médicos usavam para enterrar sob a borda do crânio e puxá-lo como quem destampa uma garrafa. O martelo de osso era sinistro. Hicks demorou um pouco para encaixá-lo na mão de Monks. Fez uma careta ao ver as horríveis unhas compridas lascadas nas pontas e tão amarelas quanto os dentes do sujeito. Ele parecia aquele ator do filme Alien, Lance Henriksen, com a cabeça raspada e um pouco mais feio. Monks tinha também peitos magros, rosa esbranquiçados e murchos que despertavam em Hicks a horrível lembrança do que sua própria mãe tinha dentro do sutiã. Hicks escolheu para si a serra de osso e passou um braço em volta dos ombros de Monks. O cadáver desabou e sua cabeçorra careca foi repousar no peito do segurança. Tudo bem. Eles agora pareciam dois amigos que haviam tomado umas e outras. Hicks pegou o celular e o afastou de si. Estreitou os olhos, fez uma careta ameaçadora e tirou a foto. Tornou a deitar o corpo e conferiu a imagem no telefone. A foto não tinha saído muito boa. Hicks quisera fazer cara de mal, mas a expressão de dor em seu rosto sugeria que, no fim das contas, Sasha conseguirá enfiar o mindinho no seu cu. Estava pensando em bater outra quando ouviu vozes altas perto da porta da sala de autópsia. Por um terrível instante, pensou que a primeira voz pertencesse a seu tio Jim. Ah, aquele pilantrinha vai ver só. Ele não faz ideia. Hicks jogou um lençol em cima do cadáver com o coração acelerado. As vozes haviam soado tão próximas que ele tivera certeza de que as pessoas estavam prestes a entrar ali. Havia percorrido metade do caminho até a porta para tirar o calço, quando percebeu que ainda segurava a serra de osso. Pousou a sob o carrinho de instrumentos com a mão trêmula. Já quase recuperado, caminhou de volta até a porta. Um segundo homem ria e o primeiro tinha recomeçado a falar. Ou arrancar todos os 4 molares. Vão apagar o cara com sevoflurano e, quando esmagarem seus dentes, ele não vai sentir nada. Mas, ao acordar, vai ter a sensação de que alguém estuprou sua boca com uma pá. Hicks não sabia quem iria extrair os dentes, mas agora tinha certeza de que não era seu tio Jim no corredor, apenas algum velho com uma voz esganiçada de velho. Esperou até ouvir os 2 homens se afastarem antes de se abaixar para retirar o calço. Contou até 5, então saiu da sala de autópsia. Precisava beber água e lavar as mãos. Ainda estava um pouco trêmulo. Para se acalmar, deu uma longa caminhada respirando fundo. Ao chegar enfim ao banheiro masculino, não precisava apenas beber água, mas também cagar. Entrou no cubículo para deficientes. Assim teria mais espaço para as pernas. Enquanto estava lá dentro soltando o bao, mandou por e-mail para Sasha a foto em que posava com Monks e escreveu: "Pode ir se abaixando e tirando a calça porque papai vai chegar-se à serra se você nem obedecer sua doida vadia. Me espera na sala da punição." No entanto, quando já estava curvado em frente à pia bebendo água ruidosamente, Hicks começou a se inquietar. Ficará tão abalado com o barulho de vozes no corredor que não conseguia se lembrar se havia deixado o cadáver do jeito que o encontrara. Pior ainda, tinha a terrível impressão de ter abandonado o martelo de osso na mão de Charlie Monks. Se o instrumento fosse encontrado ali na manhã seguinte, algum médico espertinho de certo tentaria descobrir por quê. E com certeza seu tio Jim iria interrogar todos os funcionários. Hicks não sabia se conseguiria aguentar aquele tipo de pressão. Resolveu voltar à sala de autópsia para se certificar de ter deixado tudo como estava. Parou em frente à porta para espiar pela janelinha, mas descobriu que tinha deixado a cortina fechada. Era uma das coisas que precisava ajeitar. Abriu a porta devagar e franziu a testa. Em sua pressa de sair da sala, tinha apagado todas as luzes, não apenas as que ficavam acima das maçãs, mas também as de segurança que permaneciam sempre acesas nos cantos da sala e acima da escrivaninha. A sala recendia a iodo e aldeído benjóico. Hicks deixou a porta se fechar atrás de si e ficou parado no escuro, sozinho. Estava correndo a mão pela parede de ladrilhos, tateando em busca dos interruptores, quando ouviu o gemido de uma roda no escuro e um leve clangor de 2 objetos de metal se chocando. Imobilizou-se, apurou os ouvidos. No instante seguinte, sentiu alguém correr pela sala na sua direção. Foi uma sensação na pele e nos tímpanos, como uma mudança na pressão atmosférica. Seu estômago pareceu virar líquido e ele ficou mareado. Tinha esticado a mão direita para o interruptor, mas mudou de ideia e começou a sacar o revólver. Quando ouviu alguma coisa assobiar no escuro e foi atingido na barriga por algo que parecia um taco de beisebol de aço. Dobrou o corpo com um arquejo. O ponto 38 tornou a cair dentro do coldre. O taco se afastou e tornou a golpear. Acertou Hicks do lado esquerdo da cabeça, acima da orelha. O fez girar nos calcanhares e o derrubou no chão.
Ele caiu para trás como se houvesse despencado de um avião pelo céu noturno congelante, e foi caindo, caindo. E por mais que tentasse gritar, não conseguiu emitir som algum, pois todo o ar que tinha nos pulmões fora expulso. Quando Ernest Hicks abriu os olhos, havia um homem curvado acima dele com um sorriso tímido no rosto. O segurança abriu a boca para perguntar o que tinha acontecido e, então, a dor inundou sua cabeça. Ele virou o rosto e seu estômago devolveu a comida chinesa do jantar em um jorro fétido em cima dos mocassins pretos do sujeito. Ai, cara, foi mal, desculpou-se ele. Não tem problema, filho, assegurou o médico. Não tente se levantar. Vamos levar você para o pronto-socorro. Você sofreu uma concussão. Quero ter certeza de que não fraturou o crânio. Hicks agora começava a se lembrar do que havia acontecido, do homem no escuro que o acertara com um porrete de metal. Caralho! Caralho! Cadê meu revólver? Alguém viu meu revólver? O médico, Sofer, dizia o crachá, pôs uma das mãos no peito de Hicks para impedi-lo de levantar. Acho que o seu revólver já era. Filho, disse o doutor Sofer. Não tenta levantar, Ernie, falou Sasha, em pé a 1 metro de distância, encarando com uma expressão semelhante ao horror. Havia mais umas 2 enfermeiras com ela, ambas com ar abatido e aflito. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Roubaram meu ponto 38. Levaram mais alguma coisa. Só a sua calça, respondeu Sofer. Minha o quê? Como assim? Caralho! Só aí Hicks reparou que estava totalmente nu da cintura para baixo, de pau para fora na frente do médico, de Sasha e das outras enfermeiras. Achou que fosse vomitar outra vez. Era como o pesadelo que costumava ter ocorreu-lhe a possibilidade súbita e angustiante de o filho da puta doente que havia arrancado sua calça talvez ter enfiado um dedo no seu cu, como Sasha vivia ameaçando fazer. Ele tocou em mim? Ele tocou em mim. Porra, nós não sabemos, disse o médico. Provavelmente não. Sem dúvida ele apenas não queria que você se levantasse e fosse atrás dele. Imaginou que não faria se estivesse nu. É bem possível que só tenha levado seu revólver porque estava dentro do coldre, no cinto. Porém, o cara não tinha levado a sua camisa, só a jaqueta quebra-vento. Hicks começou a chorar e soltou um peido. Um plafto úmido e chiado. Nunca na vida tinha se sentido tão miserável. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Qual é o problema com as pessoas? Lamentou-se. O doutor Sofer balançou a cabeça. Quem pode saber o que o cara estava pensando? Talvez estivesse doidão. Talvez fosse apenas um doente atrás de algum troféu especial. Vamos deixar a polícia se preocupar com isso. Eu só quero me concentrar em você. Troféu! Exclamou Hicks, imaginando a própria calça emoldurada e pendurada em uma parede. É, acho que sim, respondeu o Dr. Sofer, olhando por cima do ombro para o outro lado da sala. É o único motivo que me ocorre para explicar por que alguém iria querer entrar aqui e roubar o cadáver de um serial killer famoso. Hicks virou a cabeça, um gongo soou dentro do seu cérebro e reverberou em sua caixa craniana, e viu que a maca fora movida para o meio da sala e alguém havia tirado o cadáver de cima dela. Tornou a gemer e fechou os olhos. Ouviu o tlec-tlec veloz de saltos de bota subindo o corredor e pensou reconhecer o andar de pato de Jim, obrigado a marchar para longe de sua mesa contra a vontade. Não havia nenhum motivo lógico para temer o tio. Hicks era a vítima naquele caso. Tinha sido atacado, pelo amor de Deus. Porém, sozinho e infeliz em seu único refúgio, a escuridão atrás das próprias pálpebras, sentiu que a lógica não se aplicava àquela situação. Jim estava a caminho e, com ele, vinha uma terceira advertência prestes a ser desferida qual um martelo prateado. Hicks fora pego com as calças na mão, aliás, sem elas, e entendeu que nunca mais tornaria a vestir a farda. Tudo tinha sido perdido, levado embora em um segundo nas sombras da sala de autópsia. O bom emprego, os bons tempos com Sasha, estribos, mimos do armário de remédios e fotos engraçadas com os defuntos. Até mesmo seu transen já era. Embora isso só fosse ser descoberto horas depois, o filho da mãe doente que o apagara tinha pegado a chave e levado o carro. Tudo havia desaparecido. Tudo. Tudinho mesmo. Desaparecido com o velho cadáver de Charlie Manx para nunca mais voltar.